eu pedi que fosse colocado esse vídeo, porque esse vídeo ele me chamou muita atenção. Ali nós estamos vendo ali uma criança que precisa alcançar um objetivo. Ela precisa pular em cima deste banquinho e ali se manter, né? E ela luta por muitas vezes, a gente vê o semblante dela desfalecendo, mas ela não perde a esperança, ela permanece ali, né? Ela continua insistindo, continua lutando. Ela cai, levanta e faz de novo e faz novamente, mas dá para perceber que ela está ali confiante nela, ela está confiando nela, mas no momento em que o pai se aproxima e o pai dá ali aquela força para ela e ela dedica a sua confiança, agora tendo uma segurança, né, que é o seu pai, ela consegue alcançar o seu objetivo. E isso me chamou a atenção por quê? Porque nós, como cristãos, nessa caminhada que nós estamos, né, nós precisamos sermos perseverantes. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos lutar com as forças de quem realmente pode vencer o inimigo. Porque muitas vezes nós lutamos confiando em nós mesmos. E todas as vezes que nós confiamos nas nossas forças humanas, nós vamos derrapar, nós vamos perder, nós não vamos conseguir, porque o nosso inimigo, o qual nós lutamos, ele não é superpoderoso, seu poder não é grandioso, mas diante de nós, ele é muito poderoso. Então, por isso, nós precisamos nos agarrar em quem realmente tem poder para vencer o inimigo. Na cruz, Jesus já derrotou esse inimigo, mas na minha vida e na sua, ele só vai derrotar esse inimigo se nós confiarmos nele. E é por isso que crescer para vencer envolve confiança, envolve perseverança, envolve paciência, envolve consagração, envolve oração, envolve comunhão. Se nós pudéssemos resumir tudo que nós precisamos, é comunhão com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Para a gente que sempre levou uma vida pecaminosa, né? Que tivemos o pecado ali ardendo em nós, parece impossível de nós conseguirmos. Mas, sabe, eu tenho lidado com muitas pessoas. Eu dou estudo para todo tipo de pessoas. Eu vou dizer para vocês, eu tenho visto Deus fazer coisas grandiosas na vida de pessoas que muitos olhariam e diriam: é impossível essa pessoa servir a Deus. Gente, não tem como a fé não ser alimentada quando a gente vê a ação grandiosa de Deus na vida de pessoas que, ao olhar para ela, você diz: não tem como Deus fazer um milagre aí. Mas é só a pessoa se desarmar e confiar no Senhor, e Ele faz. E é por isso que hoje nós vamos estudar um pouquinho na palavra de Deus a respeito de confiança, perseverança, né? E contentamento. A gente precisa também se contentar com o que Deus nos dá. Deus nos dá o suficiente. Nós só precisamos valorizar o pouco que ele nos dá, né? E assim vivermos nossa vida ao lado dele, feliz e em paz. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe mais ainda, porque ele já nos abençoou muito, muito mesmo.
Oremos, Santo, Santo Deus que habita nos altos céus. Do teu santo templo, Senhor, o Senhor inclina os ouvidos para ouvir as nossas orações. Tu és fiel, Senhor, fiel para cumprir tudo que o Senhor promete em sua palavra para aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Para aqueles, Senhor, que te amam, independente do que estão vivendo, do que estamos passando, Pai. Nós sabemos, Deus eterno, que o Senhor se faz presente em nosso meio através de teu Santo Espírito, como é bom, como é precioso estarmos contigo, Pai. Nesta madrugada, nós entregamos a Ti as nossas vidas. Os teus filhos que irão acompanhar esse vídeo depois, esse que agora acessou o vídeo, Pai, o Senhor também venha abençoá-lo. Venha, Senhor, desarmá-lo para que, ao ouvirmos essa mensagem, Senhor, possamos permitir que, como uma navalha afiada, ela penetre em nossos corações e faça-se real em nós, Pai. Nós pedimos, Senhor, o batismo do Teu Espírito, Pai, porque sem Ele não conseguiremos. Mas tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou pedir a vocês que abram a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Capítulo 1. Nós precisamos nos armar para continuarmos. Nós precisamos de armas. E essas armas que nós necessitamos são armas diferentes do que é usada hoje. As armas, elas são espirituais. E, por ser espirituais, nós precisamos buscar num Deus todo-poderoso, um Deus que jamais nos rejeita. Mesmo podre como nós somos, Ele nos recebe, Ele nos aceita como estamos. A diferença está que quando nós vamos a Ele, Ele transforma as nossas vidas. Diferente de como nós vamos a Ele, nós somos transformados pouco a pouco através do nosso relacionamento, né? Tem pessoas que pegam uma criança para criar e de tanto essa criança conviver com a gente, ela começa a aparecer. As pessoas olham e dizem assim, nossa, como ela parece com você, né? Mas ali é somente a convivência, o relacionamento. E quando nós começamos a nos relacionar com Deus, começamos a ter uma vida íntima com Deus, nós começamos a aparecer com Ele. Nós começamos a fazer coisas que até nós estranhamos. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai moldando o nosso caráter. E aí começa aquele ditado, né? Me diz com quem tu andas, que eu te digo quem tu és, né? E é uma realidade que nós não temos como negar. Josué, ele é muito conhecido, né? Ele é muito conhecido, ele foi um homem que fez a sua história em Cristo Jesus e se tornou um líder que nós não podemos colocar defeito, né? Desde o momento que ele começa a se destacar na história de Deus, ele sempre mostrou um lindo caráter. Mas Josué tinha uma grande qualidade. Josué, ele temia a ele mesmo. Josué, ele não confiava nele. Quando se tratava de confiar nele, ele era desconfiado, né? Quando ele precisou assumir a liderança após Moisés dormir no pó,
ele teme, ele não tem segurança em si mesmo. Ele precisa de um reforço especial. E esse reforço veio do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Porque ele é o mesmo. Naquela época, no passado, hoje e no futuro. Ele é sempre o mesmo Deus, porque ele não muda. E Josué recebe de Deus a força que ele necessitava para, com as garras do Senhor, ele avançar liderando aquele povo. E Josué, a sua história é mostrada como um homem mais que vencedor, né? E eu queria ler com vocês aqui o verso 7. O verso 7, ele tem uma mensagem aqui para nós muito grandiosa, que o Senhor nos bendiga na leitura de sua palavra. Assim diz, Josué 1, versinho 7. Tão somente, sede forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O, o que precisa chamar a nossa atenção aqui é que, ao temer Josué, quando ele teme, ele recebe a força de Deus, ele recebe o poder de Deus através de algumas dicas que são dadas a ele aqui. A primeira, ele precisa agir, ele precisa ser corajoso, né? Ele precisa fazer. A ação é dele. Assim como Josué, nós também precisamos agir. A parte que nos cabe precisa ser feita. Enquanto nós não fizermos a parte possível para nós, nós não conseguiremos ver a parte impossível de Deus. Ele precisa ver o impossível para ele entrar em ação. E aqui ele alerta Josué: ei, seja forte, não desista, insista, tenha coragem, coloque medo em você. Afinal, nós somos seres humanos. E o medo, ele pode sim vir, porque na maioria das vezes o medo, ele é um sinal vermelho. Às vezes o medo é um freio para você parar, para. Se do jeito que tu está fazendo, lutando sozinha, não está dando certo, para um pouquinho. Ó, para, te concentra em Deus. Olha para Ele, olha para Ele. Pode ser que do teu lado direito tenha alguém dizendo tu não vai conseguir. Pode ser que do teu lado esquerdo tenha alguém falando não vai dar certo. Pode ser que na tua frente tenha alguém dizendo ei, desiste, não dê ouvido. Olhe para quem é mais que vencedor. Olhe para quem derramou a última gota de sangue por você, porque acreditou em você, confiou em você. Nós precisamos entender que nós somos fracos, que em nós não existe força nem poder, apenas podemos dar alguns passos. E esses passos precisam ser em direção a Cristo. Precisamos dar passos em direção a Cristo. E quando chegarmos, precisamos nos agarrar com Ele e não largarmos por nada. Fale o que quiser, pense em o que quiser. Confia no Senhor. E aqui o Senhor faz esse desafio a Josué.
Ele diz, filho, não seja um fraco, não desista antes de começar a lutar, seja forte. Aí ele diz assim, só precisa tomar um cuidado, filho, seja fiel. No seu caminho, filho, siga mapa, o mapa correto. Não te desvia, filho, nem pegue para a direita, nem pegue para a esquerda, siga firme, reto na minha direção. Se você fizeres isso, com certeza, você vai conseguir, você vai ser bem-sucedido, sabe? Essas palavras aqui, eu poderia parar aqui mesmo, porque são palavras que nos completam, se nós nos desarmarmos, sabe? Porque nós, além de sermos pecadores, nós temos uma tendência muito grande em desconfiar do poder de Deus. É incrível como nós temos essa tendência. Mas se nós olharmos para que o Senhor nos diz, ele diz, ei, aonde tu fores, eu serei contigo. Sabe que esse onde tu fores também inclui o vale da sombra da morte? Não importa. Não importa quão difícil seja a caminhada. Ele diz, eu serei contigo. Nós precisamos do que mais? Do que nós precisamos mais? Um Deus que não conhece o impossível. Um Deus que não conhece limites. O que nós precisamos mais? Bem, para continuar a nossa caminhada, eu gostaria que você fosse ousado agora, tá bom? Vamos ser ousados como Deus quer, né? Vamos abrir em Hebreus. Hebreus. Vamos lá em Hebreus. Hebreus 13. O que nós precisamos também compreender é que a ação é nossa, mas a vitória é do Senhor. Hebreus capítulo 13 também traz uma segurança aqui para nós, tá bom? Hebreus 13, procura aí o versinho 5, 5, tá? Não deixa de abrir tua Bíblia, não. Não é bom confiar, né, no pregador, no mensageiro. É sempre bom a gente olhar na palavra e confirmar o que o Senhor diz. Hebreus capítulo 13, versinho 5, diz assim, ó, diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Olha isso. Nós temos aqui um servo confiante, um servo verdadeiro, um servo fiel e um servo que tem 100% de segurança em Deus. E aí ele diz assim, ó, ei, a resposta de Deus é nunca te deixarei. Sabe, tem momentos na nossa vida que nós olhamos para a situação e quando nós olhamos para a situação e tiramos a visão de Cristo, nós olhamos, meu Deus, não tem como eu conseguir, porque a gente vê a grandeza do problema e esquecemos a grandeza de Deus. É por isso que a necessidade de nós dedicarmos a nossa confiança no Senhor. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele nos sustenta, mesmo em silêncio, sabe? Tem momentos da nossa vida que o Senhor faz silêncio. E esse silêncio, muitas vezes que o Senhor fez na minha vida, eu consegui entender, eu consegui compreender que eu precisava desse silêncio. Às vezes, para a gente se concentrar
Para a gente se comunicar com Deus, é necessário se fazer silêncio. E Deus, ele faz isso com a gente. E a gente olha para um lado e olha para o outro, e a gente pede resposta, e a gente pede ação, e a gente não consegue ver. Por quê? Porque é necessário muitas vezes o silêncio. E aqui, nestes versos, nós encontramos um Deus nos dando a segurança que mesmo em silêncio, ele estará conosco. Ou seja, a vitória está em Cristo, está em confiarmos nele. Como que nós vamos atravessar o vale da sombra da morte se nós não estivermos apegados ao Senhor? Se nós não estivermos segurando nas mãos daquele que tudo pode? Como? Jamais. É impossível. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos agir, a ação é nossa, os primeiros passos realmente são nossos. Nós precisamos, primeiramente, ir a Deus. Eu estou lidando com algumas pessoas que estão doentes, né? Que estavam doentes espiritualmente e estão doentes fisicamente. E tem uma pessoa que tem me ensinado muito, muito, de um tempo, de uns dias para cá, eu tenho acompanhado o Francisco Antônio. E o Francisco Antônio, ele está com o CA, né? E ele se entregou a Deus antes de saber disso. Um dia antes, ele se entregou a Jesus. Independente do que ia acontecer com ele, ele disse: Senhor, eu quero estar perto de ti, eu não quero mais ficar longe do Senhor, né? E o que me chamou a atenção foi quando ele recebeu o diagnóstico, as pessoas que estavam ao redor dele, por amar muito ele, temerem perder ele, começaram a chorar. Começaram a chorar. E quando eu fui no mesmo dia ver ele, eu observei a grandeza de Deus na vida daquele homem. Ele olhou para mim, as lágrimas caíram, mas em seguida logo elas cessaram, porque eu vi nos olhos dele a confiança e a segurança em Deus, a esperança que ele tem em Deus. Aquilo me deixou tão esperançosa que quando eu oro por ele, eu vejo a vitória dele. Não sei qual vai ser, mas eu sei que ele será mais que vencedor. Por quê, gente? Porque quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, ela vem cheia de vida, mesmo diante da morte. Ela vem cheia de vida, e é uma vida diferente, é uma vida eterna. É uma vida eterna. A esperança no Senhor nos traz isso, a confiança no Senhor nos traz isso, que mesmo diante do vale da sombra da morte, nós conseguimos ver a vitória. Nós conseguimos ver a vitória, mas para isso nós precisamos revestir, nos encher do poder de Deus. E eu queria ir com vocês aqui no livro de Efésios. Vamos lá em Efésios. Efésios, sinaliza aí, irmão. Efésios, ele nos mostra aqui algo muito importante. Vamos aqui bem rápido, que nosso tempo eu estou vendo aqui que já está corrido, tá? Tem um relógiozinho aqui do meu lado, que eu olhei agora. Efésios, capítulo 6. Corre lá. Efésios, capítulo 6. A gente precisa muito entender a grandeza de estarmos usando as armaduras de Deus, tá? As armaduras de Deus. Ela protege o ser humano por completo, tá? Por completo. Diz assim, nós vamos ler do versinho 10, tá bom? Nós vamos avançando aqui e vamos até onde dá, tá bom? Diz assim, ó.
Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos nos revestir do poder. Aonde está esse poder? Esse poder está em Deus. Mas sabe, Deus nos ama tanto. Gente, eu me impressiono como é lindo e grande o amor de Deus por nós. Tão grande que ele pega um serzinho como nós, uma carniçazinha como nós, podres, né? Nossos pensamentos são egoístas. Nós não conseguimos olhar para as pessoas e amar ela como Deus gostaria que nós amássemos. Mas sabe, quando ele nos enche do seu poder, e o poder dele está no Santo Espírito, quando o Santo Espírito ele vem nos encher, nós começamos a parecer um pouquinho com Deus. Um pouquinho. Porque aquela maldade que está dentro de nós, que nós alimentamos a vida inteira, agora começa a se tornar coisas melhores, começa a ter algumas coisinhas boas, né? Mas não vem de nós, vem do Senhor, vem do Santo Espírito. Então, para nós termos o poder de Deus em nós, nós precisamos do Santo Espírito. E aí, no verso 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do inimigo, contra as mentiras. Como que a gente faz isso? Como que nós vamos nos revestir? Como que nós vamos nos firmar? Estudando a palavra de Deus. Gente, a gente não temos noção, nós não temos noção do poder grandioso que vem da palavra do Senhor para nossas vidas. O que isso aqui, 4 horas da manhã, faz em nós, não tem preço. Não tem preço. Esse momento aqui nos prepara para um dia inteiro de lutas. Nós precisamos entender a importância de estudar a palavra de Deus, de nos fortalecer na palavra de Deus. Ela é santa, poderosa e perfeita. E é nela que está o que o Senhor deseja nos dizer. Então, nós precisamos nos buscar esse poder para estarmos firmes e com as verdades plantadas em nossos corações, nenhuma mentira irá prevalecer nas nossas vidas. Nós iremos vencer o inimigo. E quando ele nos oferecer o mal, logo nós vamos identificar e nós vamos conseguir manter a nossa confiança no Senhor e se manter firme nos seus braços de amor. Aí ele continua: porque a nossa luta, no verso 12, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Ei, inabalável. Como nos manter inabaláveis? Gente, eu tenho passado por momentos muito difíceis na minha vida, muito difíceis. Desde o dia em que eu aceitei Jesus, não tem sido fácil. Sabe por quê? Porque eu escolhi vencer o maior inimigo que eu tenho, o meu próprio eu. Porque o meu maior inimigo não é esse bicho ruim que está ao meu redor, lutando para me derrotar. O meu maior inimigo é eu mesmo, porque quando eu escolho ser vencedora, não tem quem me derrote. Quando eu escolho ser mais que vencedora, eu estou agarrada em quem tudo pode. Sabe, aquele que quando você se agarra, você vai e ele vai abrindo caminho, vencendo tudo que vem pela frente.
Esse é o Deus que nós servimos. Eu decidi, eu escolhi me agarrar com esse Deus. E eu vou dizer, nada tem sido fácil, porque ainda estou nesse mundo perdido. Mas eu agradeço a Deus todos os dias pelos problemas, pelas dificuldades, porque a palavra do Senhor diz, Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um homem que lutou, que foi morto, mas antes de ser morto, foi mais que vencedor em Cristo Jesus. Paulo, ele diz em Filipenses 4:13, ele diz, eu sou sim um pecador, porém, em Cristo sou mais que vencedor. E ele diz, posso tudo naquele que me fortalece. Você pode, eu posso, eu escolho vencer, eu escolho confiar. E quando eu escolho confiar, acredite, por mais que pareça difícil, é com Jesus que você vai conseguir. Eu vou deixar aqui alguns versos para você meditar, porque o nosso tempo é curto e nós não conseguimos fazer a leitura de tudo. Mas eu gostaria que você abrisse depois para ler, até antes de você voltar a dar um cochilo novamente, você abra Salmos 37, tá? Que fala, eu fui moço, mas nunca vi um justo desamparado. Salmos 37, 25. Salmos 37, do 3 ao 5. Salmo 91, do 14 e 16. O que esses versos trazem para nós? Segurança no Senhor. Porque nós, nos apegando com amor ao Senhor, nós sempre seremos mais que vencedores. Nossa confiança será firme em alguém que nunca perdeu uma batalha. Não tem erro, não tem erro. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e vai ser impossível você perder a sua batalha. Você pode se considerar alguém que é mais que vencedor. Eu queria fazer um apelo ao seu coração hoje. O apelo, ele vem do Senhor. A palavra do Senhor diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o restante ele fará. Mas essa entrega precisa ser por completa. Nós precisamos desarmar. Nós precisamos entender que nós não merecemos nada. Talvez por você estar na igreja, você diga assim, Senhor, mas eu sirvo ao Senhor, eu sou fiel a Ti. Não. Nós somos falhos. Nós não merecemos nada. Sabe o que nós merecemos? A morte. Mas Deus nos amou de uma forma tão grandiosa que Ele deu Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Então agradece a Deus por estar respirando. Quantas pessoas estão no leito de morte, estão nos hospitais esperando uma vaga na UTI, esperando o momento do seu fôlego acabar. E nós estamos aqui andando com os nossos pés, adorando o Senhor, recebendo de Deus a oportunidade de se entregar a Ele. Então não perde essa chance. Vive o teu dia de hoje como se fosse o último. Ei, adora. Simplesmente adora. E o restante, Deus vai fazer. Vamos orar? Vamos pedir o Santo Espírito para Ele estar em nós. Oremos. Oh Deus Pai, lindo e poderoso, como é grande, Senhor, o teu poder. Senhor, como, Senhor, é lindo o amor que o Senhor sente por cada um de nós. Nós somos seres, Senhor, indignos. Nada somos merecedores, Pai. Nós, Senhor, pecamos até mesmo sem percebermos, Senhor. Mas, Deus, Tu és santo, Tu és perfeito, Pai. Tu tens, Senhor, o dom da salvação, do amor, meu Deus. Tu és o próprio amor, meu Deus. É por isso, Senhor, que nos derramamos nos Teus pés, Paizinho, e a Ti nos apegamos com amor, Pai.
não amamos como o Senhor ama. Mas se o Senhor nos der o seu Santo Espírito, Pai, grande será a nossa vitória em Ti, Senhor. E assim como um dia, Senhor, Pedro andou sobre as águas olhando para Ti, nós também chegaremos até o céu, olhando para Ti, segurando nos Teus braços de amor, Senhor. E quando não conseguirmos mais andar, nós estaremos no Teu colo, Senhor, porque o Senhor é Deus, Deus poderoso para nos salvar. Recebe, Senhor, cada um de nós no Teu braço poderoso e faz em nós a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e faça com que cada um de nós sejamos ponte de salvação nesta terra, dando a nós a Tua confiança, a Tua esperança, a Tua fé, a Tua perseverança, Pai. Nós seremos homens e mulheres mais que vencedores, Pai. E ao olharem para nós, verão que em nós existe um Deus que tudo pode. Por favor, Paizinho, faz este milagre em nós, não porque merecemos, mas no nome santo de Jesus, que reina hoje para todos sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus.